moro aqui neste Brasil, mas sempre muito ligado à minha terra, através da música. Nos anos 80, eu fiz muito sucesso aqui no Brasil. Foi um ano, os anos 80 foi um ano que a black music no mundo tomou conta das pistas de dança, não só na Europa, como até mesmo aqui no Brasil. Por quê? Porque muitos africanos que saíram de países africanos por causa das guerras foram para a Europa. E eles levaram a sua cultura, a sua música, e aí fundiu com a música pop europeia e obviamente, nós, africanos, angolanos, enfim, sempre tivemos essa espontaneidade, essa alegria dentro de nós, e contagiante, né? E levamos isso tudo para a Europa, isso contagiou, tomou as pistas de dança, enfim. E o mundo realmente bebeu muito forte essa coisa da black music, não só, por exemplo, na Europa, com o nosso samba, etc., como em outros lugares, até próprios Estados Unidos, com outras músicas, e no Brasil não foi diferente. Eu cheguei aqui no Brasil e fiz a música, a minha black music, apesar de ser branquinho, mas o preto no coração e na alma, e obviamente nas minhas tradições. Essência. E eu trouxe a música africana aqui para o Brasil, principalmente a nossa música. Eu não posso dizer que eu fazia uma música, digamos, comercial angolana, que era o berengue, etc., mas eu fiz um estilo muito próprio, que na época se chamava de world music, que é a mistura dos tipos de música, né? E, enfim, nesses anos 80, eu fiz muito sucesso aqui no Brasil, nos programas TV, nas discotecas, etc. Isso repercutiu em Angola, graças a Deus. E aí, o meu primeiro CD, Kimbele, quem não lembra de Kimbele, Madalena, Mbemba, tudo isso tocou bastante nas rádios em Angola. E foi aí que começa a minha carreira e o meu legado, não só no Brasil, como também em Angola. Muito, muito bom, muito bom. É uma honra e essa contribuição, né? E essa tua essência africana que nunca está desvinculada. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Abel Duaré. Hoje vamos ter uma noite muito boa, com certeza com bastante subsídios. Temos aqui também o nosso querido Célcio Tavares e o nosso querido Abdul Ferraz. Abdul Ferraz, seja muito bem-vindo. Quem é o Abdul Obrigado. Ferraz? Eu quero trocar de cadeira para pôr uma cadeira mais confortável. Então, vou fazer essa troca agora. Então não tem problema. Então, saltamos com o Célcio. Célcio, muito boa noite. O Célcio consegue nos ouvir ou não? Célcio. Alô, Célcio? Tá aí, cara? Pronto, agora já posso. Agora já posso. De cadeira nova. De cadeira nova. De cadeira nova. Cadeira melhor, mais confortável e dá para interagir com os demais membros dessa mesa. Ok. Então, pode apresentar-se, por favor. Eu sou conhecido por Abdul Ferraz. O meu nome do documento é Adúlcio Amilcar Manuel Ferraz. Mas o convívio no Brasil, de certo modo, ajudou o apelido Abdul Ferraz fixar-se. Muitos colegas tiveram dificuldade de chamar de Adúlcio. E de uma forma também de zombar, um ou outro me chamava de Abdul. E aí esse nome depois eu deixei rolar, deixei ficar e passei a escrever no jornal Bragança, um jornal do município ali do interior de São Paulo, Bragança Paulista. Passei a escrever com o pseudônimo de Abdul Ferraz e passei a publicar minha poesia com o nome de Abdul Ferraz. E o nome Abdul Ferraz ficou. Então, muita gente me conhece como Abdul Ferraz. E tem sido assim como tem me apresentado e esse é o nome do meu Facebook. Muito, muito bom. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, senhor Abdul Ferraz. E agora, senhor Célcio Tavares. Será que consegue nos ouvir agora? E parece que continua. Então, vamos dar sequência. Quando ele chegar, ela apresenta-se.
Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente. Então, com essa pandemia, quase todos os países do mundo, não tem quem não reclamasse do desemprego. Então, melhor do que fugir do assunto é encará-lo de frente e tentar ver estratégia para a gente poder resolver. E para isso trouxemos esses gigantes, né, que vão trazer aqui um pouquinho dos seus subsídios. Agora estou sozinha? Eu estou aqui. Estamos aqui. Tá bom. Estamos ok, aqui. que bom. Então, o primeiro desafio, posso assim dizer que eu pontuei algumas coisas que vamos falar hoje, falando sobre como devemos gerar emprego em escala. Podemos falar de Angola em específico. Como é que se faz essa escala? Como é que se começa o ciclo de emprego do zero? Senhor Abdul Ferraz, na sua opinião. É que quando pensamos em emprego, em geração de emprego, temos duas perspectivas. Uma associada a políticas públicas do emprego. Outra associada à ação da categoria do privado, a máquina privada, como ela gera emprego. Só que esta segunda categoria, que é da máquina privada, ela depende, em parte, de como o Estado desenha suas políticas públicas do emprego, que, por sua vez, ele tem que estar atrelado a um plano de formação. Uma vez que, além do emprego daquele que vai para a reforma e gera uma vaga de emprego, que o impacto e a geração à escala é muito menor, há aquele que recebe recursos para investimento que cresce, e esse que cresce por recursos próprios ou cresce por um input, um financiamento, este precisa empregar. Quando se fala de investimentos, se fala de aumentar mão de obra para atender ao propósito qual se tem obtido aquele investimento. Só que no nosso caso, em África, em Angola em particular, não está claro o que seria políticas públicas de empregabilidade. Ou seja, nós não temos um plano de carreira que começa a pensar no futuro empregado quando ele ainda tem 14 anos de idade. Então, os nossos jovens, quando vão procurar emprego, eles não procuram emprego com algum valor agregado em seus currículos. Uma vez que nós não lançamos jovens à praça do emprego, com valores agregados aos seus currículos, correlacionados aos perfis de emprego do seu tempo. O que eu estou a dizer? Eu estou a dizer o seguinte: uma das ferramentas de trabalho sem a qual não é possível mais pensar o trabalho do século XXI são os computadores. O trabalho do século XXI, qualquer que seja a atividade, vai usar computador. O nosso país não tem um programa de formação nesta área efetivo, um programa funcional. Quando chegou a Covid, escancarou essa debilidade. Nem sequer as instituições de ensino conseguiram apresentar um portal de ensino à distância. Sabe aquelas instituições que formam engenheiros de informática, que deviam criar os portais de ensino à distância? Nem elas próprias conseguiram, com seus professores, criar os portais de ensino à distância. Os nossos arquitetos, eles não conseguem criar plantas em 3D, porque na faculdade em que estudaram não tinham laboratório de informática. Então, imagine a criança do ensino fundamental, do ensino médio. A criança não sai do ensino médio com um domínio com certificação em pacote Office. O que eu acabo de falar, para alguns povos, no caso do brasileiro que nos escuta, é assustador. O brasileiro, o professor da escola do ensino médio brasileiro, é alfabetizado digitalmente, não é analfabeto digital. O nosso professor é analfabeto digital. O nosso professor de ensino médio, ele não tem certificação em pacote Office. Eu estou a dizer aqui uma coisa que é muito séria. Eu estou a dizer que o país tem, se não me falha a memória, 2 centros de certificação da Microsoft. Um do Centro de Formação do Banco BAE, Academia BAE, que tem uma unidade de certificação, e outro, se não me falha, deve ser da NCR, que deve ter um centro de certificação, uma parceria com a Microsoft, um centro de certificação. Mas essas 2 unidades de certificação em pacote Office não conseguem alfabetizar os professores, para os professores formarem alunos que saíssem do ensino médio à altura de usar o computador como ferramenta de trabalho. Ou seja, aquele pequeno círculo
para começar a cadeia de empregabilidade, nós não correspondemos a 20% daquele círculo. Então, nós somos demagogos. Nós não temos adultos que vêm de uma tradição de praticidade, de teoria e prática. Se nós tivéssemos escolas técnicas que os nossos filhos, aos 14 anos de idade, adentrassem naquelas escolas e saíssem ávidos, famintos por exercer aquilo que aprenderam, estaríamos a falar que existem políticas públicas de empregabilidade. Nós somos aquele povo cujos pais têm dito que o filho não precisa trabalhar enquanto estuda. Então, significa, tem uma falácia categórica, uma falácia do nosso raciocínio da ideia de empregabilidade, que é grave. Significa que ele vai aparecer a procurar emprego depois de feito doutor. Você não imagine o que é empregar uma pessoa que tem certificação superior, um diploma superior, e ele nunca foi empregado na vida. Você não imagine o que esse indivíduo representa. Esse indivíduo representa um empecilho para a máquina de trabalho. Esse indivíduo representa um lixo, porque ele vem com uma arrogância de ensino superior e não tem experiência de trabalho. Isso é grave, porque daí você não consegue lhe pôr como estafeta, você não consegue lhe pôr como auxiliar para ir aprender, e ele vem com a arrogância de pensar que o aprendizado acadêmico tem equivalência do aprendizado do dia a dia da empresa, quando, na verdade, a certificação acadêmica ele passa num processo de incubação no ambiente de trabalho. Quando você sai como advogado de um ambiente, sai como economista de uma universidade, no dia a dia é que você vai se tornar, de fato, o advogado. O dia a dia do exercício daquela profissão é que você se vai tornar advogado, que você vai se tornar um médico excelente, que se vai tornar um excelente economista, um excelente contador, todas as outras profissões. Só que o indivíduo sai da faculdade sem ter nenhuma experiência de trabalho. Então, nós não temos políticas públicas de empregabilidade, nós não temos uma máquina privada robusta, aquela que se fez máquina privada por mérito. O nosso empresário foi selecionado por interesses políticos, foi nomeado empresário. E aí nós acabamos pecar e levar o executivo, no caso o chefe do executivo, ao constrangimento de não atingir a sua meta de emprego em escala, quando ele tem tudo, absolutamente tudo, para ele dobrar o número de empregos. Aqui, durante a fala, eu vou expor de que maneira a governação de Angola pode triplicar a promessa de emprego. Ok. Muito obrigada, senhor Abdul Ferraz, pelo seu subsídio. Abel, na sua opinião, aquilo que conheces Angola, e podemos até falar em termos gerais, o que envolve o ciclo de emprego? Se for igual, vamos precisar criar um ciclo de emprego do zero. Na sua opinião, o que seria assim uma coisa-chave, um elemento-chave? Tá, eu vou tentar expor a minha ideia num palavreado mais simples e mais popular para que as pessoas possam entender, e já peço perdão para os especialistas se eu estiver falando alguma besteira. Eu acho que cada país tem o seu problema e o seu potencial. Como o nosso nobre amigo falou, e concordo plenamente, nós em Angola temos um problema sério, não é só em Angola, o Brasil também tem esse problema sério, que é a mão de obra, em função da educação, de não haver um investimento na educação, nós temos uma mão de obra um pouco defasada, tá? Mas é uma mão de obra que ela também tem um certo, digamos, poder de trabalhar. Porque muita pessoa que está num computador, ele não pega numa enxada. E é necessário que alguém pegue na enxada. Tudo bem, nós temos tecnologia hoje na agricultura, que não precisa tanto de mão de obra. Mas temos aí uma vertente futura. Por exemplo, eu estou falando de um nicho, tá? Um dos nichos. Existem vários nichos. Mas, por exemplo, agricultura natural, que é algo necessário para o futuro. A agricultura natural é algo que já se pratica aqui no Brasil e ela já toma conta de cerca de 30% do produto produzido agrícola no Brasil. O Brasil é um potencial agrícola. Talvez
das maiores fontes de renda do Brasil hoje seja o agronegócio. Eu me lembro na colonização, na época da colonização, Angola já produzia quase tudo. E eram grandes produtores, por exemplo, de cana-de-açúcar, café, etc, etc. Angola tem 1/3 da água da África, está em Angola. Angola tem um subsolo muito rico. Eu não estou nem falando dos minérios, do petróleo, diamante, não estou falando disso. Eu estou falando de algo que acho que é um caminho para Angola, não só de investimento de riqueza nacional, como também da possibilidade de mão de obra. Nós temos um território muito vasto, muito grande, para apenas 30 milhões de pessoas. Dessas 30 milhões de pessoas, ou 28 milhões, eu não tenho números muito precisos e peço desculpa, mas não importa, 30, 28 milhões, para aquilo que eu quero dizer, não importa. Mas digamos que 80% dessa mão de obra, dessa população, é a população que migrou das cidades de Angola e foram todas para a capital. Fazer o quê? Comércio. Tá? Porque a guerra não permitia a agricultura. Então, eu acho, na minha opinião, que no futuro próximo, porque temos planos a curto prazo, a médio e a longo. Mas num curto prazo, eu vejo a agricultura como uma das saídas para Angola. Porque Angola é um potencial na agricultura. E nós temos as cidades grandes, como, por exemplo, Luanda, inchada de gente, com muita gente, entendeu? Tentando a mesma coisa, que é o comércio. Tá? Então, tem que se fazer. Tem que haver um processo da volta dessas pessoas para as pequenas cidades e haver um plano de reforma agrária, incentivo à agricultura. E aí, atenção, é importantíssimo, tá? Antes de qualquer plano, que haja interesse político e vontade política. Porque se não houver vontade política, amiga, vai continuar como sempre. Não vai mudar absolutamente nada. Então tem que haver vontade política para que sejam implantadas planos para que a população trabalhe. Porque a partir do momento que a população trabalhar, ela vai produzir e vai pagar imposto. Porque o rico e o cara da classe média alta, o que nós possamos, digamos, incentivar a economia para que os senhores ganhem muito dinheiro, eles vão gastar pouco, tá? Com relação àquilo que ganham. Eles vão gastar o necessário, normalmente até gastam fora do país, entendeu? Muitas das vezes gastam fora do país e, na verdade, a riqueza não fica no país. Se você distribui a riqueza do país, como, por exemplo, Angola é riquíssima em petróleos, etc. Se você pegar parte dessa riqueza e fizer uma distribuição, entendeu? Dando mesmo dinheiro para a população. Foi isso que o Lula fez aqui no Brasil. O Lula salvou o Brasil há uns anos atrás, criando o Bolsa Família. Ou seja, a população, o casal ganha aquele montante, mas ele tem obrigações, tá? E o que esse dinheiro que é distribuído para a população, esse auxílio, ou de desemprego, ou deem qualquer outro nome que queiram, esse dinheiro fica na economia e circula. Ele circula. Então, o que tem que haver, primeiro de tudo, é vontade política, distribuição de renda. Distribuição que eu falo é doar mesmo. Criar uma bolsa, tá? Ou seja lá que nome seja, para que as pessoas da classe baixa sobrevivam. Ou seja, se alimentem. Esse dinheiro que for distribuído, ele vai circular na economia. Vai fazer o supermercado funcionar, o açougue funcionar, o comércio funcionar. E, a partir daí, a máquina funciona. Entende? Então, eu estou falando de um tema. Por exemplo, na cultura, outro tema que eu posso dizer. Pois a cultura aqui no... Pois não, desculpe.
Pois, é o Sim, seguinte. um momento só. O senhor Abdul Ferraz vai ajudar. Só para elucidar aqui um pouquinho. As primeiras falas do Abdul Ferraz, ele defendeu que é preciso haver políticas públicas e a máquina privada funcional. No caso do Abel Duaré, falou que é preciso investimento na educação e diversificação da economia, né? Não sei se foi exatamente... Na verdade, para ver investimento no privado, tem que haver retorno. Ninguém do privado vai investir se ele não... Eu não vou investir numa padaria, se eu vou abrir uma padaria, amanhã não tem gente para comer pão. Entendeu? Então, o privado começa a investir quando o pobre começa a gastar. Então, tudo tem que começar por debaixo da pirâmide, entendeu? Me permita Sim, só fazer uma intervenção. É o seguinte. Sim, por favor, senhor. De certo modo, nos dá uma aflição trazer Angola aqui à baila, porque nós estamos tão destruturados, tão alheios de nós mesmos, que fica muito difícil onde pegarmos, onde recuperar alguma coisa de nós. Quando nós quisermos falar do subemprego, do emprego de base, a nossa base da sociedade, que é o emprego doméstico, ou o emprego rural, essa base que nós tínhamos na era colonial, que era o nosso tecido que vinha sendo construído, não vem o caso em quais ambientes, em quais circunstâncias, não quero debater a segregação racial, a opressão que levou à luta pela independência. Mas eu quero dizer que aquela herança, a herança colonial, ela trazia um legado de mão de obra qualificada. Só que, dado momento, a forma que os nossos líderes conduziram o processo de revolução fez com que muita mão de obra partisse, fugisse do país, porque o país não lhe oferecia segurança nenhuma. Os indivíduos que tivessem a pele clara, os brancos, começaram a deixar o país, porque o país não tinha a figura do Estado que defendesse a vida humana. Então, o indivíduo de ter pele clara, a sua vida estava em perigo no meio daquela revolução. E, com isso, foram-se embora os que tinham domínio de liderar os processos industriais, os processos agrícolas, e sequer até mesmo a manutenção de um simples elevador, os técnicos foram-se embora, ok? Então, o país ficou pobre, o país se empobreceu. Me perdoe. Quando eu falo da mão de obra agrícola, eu falo a mão de obra mais fácil e mais rápida de você torná-la eficiente. Eu não estou falando da colonização, nem do processo colonial, nem tampouco vem à baila isso. Eu só falei da época colonial porque... Não, eu estou de acordo. Estou de acordo consigo. Eu falei da época colonial para lembrar e fazer um parênteses que o nosso território Angola, é muito favorável à agricultura. Eu não estou nem falando do processo, não, eu só falei dessa época porque eu vivia em Benguela e Benguela era um dos maiores produtores de banana, enfim, cana-do-açúcar, o Cascavel foi um dos maiores produtores de cana-do-açúcar. Eu só estou falando de agricultura, dentro de um tema de possibilidade de emprego imediato. Como eu falei, tem que haver política pública. Por favor, é o seguinte, eu estou a concordar consigo, de grau e gênero. Eu só estou a elucidar um cenário que é o ponto zero para as pessoas entenderem por que descambamos para esse cenário que estamos, sem programas de empregabilidade, sem capacidade de transformar o angolano como um agente de emprego. Então, o que eu estava a explicar, vou continuar onde estava explicando, onde o Abel cortou. Esse país, ao adotar uma política, nós não tivemos liderança madura para um processo de transição. Nós espantamos a mão de obra qualificada que o país tinha. Nós adotamos uma política de revanchismo, que levou os portugueses, muitos daqueles, a deixarem o país. E foram embora, os líderes do campo partiram, a mão de obra do campo ficou, mas o líder que dava comando no campo se foi. O líder que dava comando na recolha de lixo foi embora.
E a ideia de independência foi a mais equivocada que tivemos, porque nós pensávamos que a independência significava ocupar a casa do branco e comer o do bom e do melhor, e não nos perguntamos de como viria a comida. E não nos perguntamos como o elevador ia continuar a funcionar. Não nos perguntamos como na torneira continuaria a sair água. Então, nós pensamos que o branco comia do bom e do melhor por ter apego clara ou por ocupar aquele endereço, mas nós esquecemos de ver toda a cadeia de produção. E, para piorar, nós não fomos capazes de adotar uma cultura de paz. Nós adotamos uma cultura de astúcia e de guerra. Entre nós começamos a guerrear. O que acontece quando um país entra em guerra civil? Quando um país entra em guerra civil, ele aperfeiçoa os profissionais de guerra. Então, o que acontece? O tempo de vida das pessoas, em média, do angolano, era de 45 anos. Numa guerra civil generalizada, falta de comida, uma escassez de tudo, o angolano estava vivendo menos tempo. Se ele vivia menos tempo, tivemos pouco tempo de convivência com os mais vividos para que transferissem para a nossa geração o conhecimento agrícola, o conhecimento da manutenção dos equipamentos urbanos, de toda a malha industrial que o país tinha herdado da colonização. Tudo isso nós não tivemos tempo de transferir, porque estávamos em guerra. O que aconteceu? A nossa geração, a minha geração, os meus pais foram aqueles adultos da era colonial, e eu sou a geração dos primeiros adolescentes negros da última década da independência. O que acontece? Quando chega a independência, a nossa referência de trabalho tinha mudado, por causa do perfil que mudou do país. O país tinha um tecido social que era capitalista e muda para um marxismo à toa empírico, que o nosso tecido social, nossa forma de pensar, de organizar, não era comunista, não era marxista, não era cubana. E, de repente, o país entra uma outra ideologia, essa ideologia destruiu a herança produtiva do país. Então, de lá para cá, estamos tentando nos encontrar. O que um país, quando sai de guerra, o que ele tem de melhor? O que um país, quando sai de guerra, se aquela guerra foi dirigida por profissionais de guerra, nós teríamos excelentes engenheiros. A nossa guerra não foi de profissionais de guerra. Os nossos generais não são generais da academia. Então, nós não temos um exército com engenheiros que constroem, edificam, façam pontes. Nós não temos esse tipo de exército. Então, nossa guerra não foi dirigida por esses homens. A guerra traz elites de abate, de elites militares de diversas outras áreas. Nós não os temos, porque a nossa guerra não foi técnica, não foi uma guerra dirigida por uma elite acadêmica da guerra do século XXI, pelos aqueles perfis de quadros militares. Não foi. Se nós tivéssemos tido essa guerra, nós teríamos contado com o nosso exército fazer a reconstrução nacional. Nosso exército não consegue edificar um edifício, não consegue levantar um prédio. O nosso exército, desculpe, eu preciso autorizar um procedimento para alguém que está longe daqui. O nosso exército... Tá bom, não... tá bom. Eu aproveito, se você aproveita a deixa dele. Com relação... Quando eu há pouco estava falando no tema agricultura e depois temos outros, construção, muito mais, ou, aliás, muito menos experiência eu tive na época colonial, porque eu vivi a época colonial até os 16 anos, mas eu tive uma experiência muito grande com angolano no Brasil, que é um país com conhecimento, etc., porque eu milito no Complexo da Maré, tá? Que é onde tem cerca de 600 famílias angolanas que vieram da guerra de Angola, refugiadas, isso lá atrás, não estou falando agora, porque nós já estamos noutra fase. Já, a fase da guerra já tem muito tempo, tá? Muito tempo para mim, 30 anos, 20 anos, já faz tempo. Mas então é o seguinte, nessa época, quando as famílias angolanas vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde também havia dificuldade de emprego, o que elas fizeram? O que elas buscaram? E se tornaram dos melhores profissionais aqui da construção do Rio de Janeiro. Não só na construção, quanto na pintura. Quando houve aqui não foi a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, que teve aqui as Olimpíadas, quem praticamente construiu a cidade olímpica no Rio de Janeiro foi mão de obra angolana, que morava no Complexo da Maré. Então, o que eu digo é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você não tem mão de obra especializada, porque você para especializar,
até mesmo, eu não estou dizendo para formar doutores, etc., mas eu estou dizendo para formar eletricistas, para formar mão de obra técnica, eu não estou nem falando em doutores, tá? Que aí já é quase que uma geração para você Não, formar. para você Então, gerar emprego. Você não tem essa mão de obra técnica, essa outra mão de obra, que é a construção civil, agricultura, você consegue, mesmo que nem o nosso amigo disse, que os cabeças tenham saído, mas você consegue formar com mais rapidez. Então, a minha ideia, eu não sei, eu estou dizendo que eu sinto no coração, é que deveria haver um investimento de políticas públicas voltadas em prioridade, entendeu? Para emprego, para a classe baixa, porque a partir do momento que você voltar para a classe baixa, o povo com dinheiro faz a economia funcionar. Aí sim, aí vai vir o investimento privado. Abel. Olha, um momento só. Temos aqui um comentário. Começamos a falar e as pessoas estão a assistir. Tem um comentário aqui do Max Manuel. Ele diz o seguinte: temos o caso do Zimbábue, que era um país potencialmente econômico devido à agricultura, que durou até o momento que o presidente havia escorraçado o colono. Depois de todo o país colapsou até hoje, e, portanto, o colono desempenhou um grande papel no desenvolvimento socioeconômico nos países colonizados. Não sei. Me permita acrescentar, me permita colocar aqui o seguinte. Sim, pode. Há um sentimento que nós africanos não soubemos lidar no passado e temos que exorcizar, temos que virar essa página. Essa geração dos nossos pais teve uma relação racial que deixou muito a desejar pelas sequelas, e eles entendiam, munidos do ódio, da revolta, eles pagaram pela mesma moeda. Eles pensavam que a revolução era odiar o branco, é deixar o branco na condição de vulnerabilidade, e o branco partiu. Só que eles não tinham mensurado que o branco partindo, estava partindo a herança de trabalho que o país tinha, porque este país, Angola, estava em melhores condições em termos de capacidade de resposta do que a própria sede de Portugal. Essa mão de obra que saiu daqui, de Angola, reestruturou o sistema de saúde de Portugal. Os médicos de Angola eram superiores aos médicos de Portugal. Os professores de Angola eram superiores aos professores de Portugal. Os pedreiros de Angola eram superiores aos pedreiros de Portugal. Dirigentes angolanos passaram a dirigir grandes empresas em Portugal. Sem dúvida, os nossos pais, a geração dos nossos pais, a revolução deles teve uma tônica de ódio muito maior à tônica de amor, porque a revolução se faz com amor, não com ódio. A revolução de ódio dá nessa merda que deu o nosso país. Nós podíamos muito bem manter os brancos dentro de Angola e adotar uma política de empoderamento dos negros. Poderíamos muito bem construir condomínios para negros, construir vilarejo e abrir linhas de crédito para negros. Dava. Para 4 anos depois, os negros estarem nas cidades e sair dos boceques. Mas a forma de pensar estava tanto ódio que a gente pensava que basta tomar a casa do branco, a revolução deu certo. Porque o importante é expulsar o branco daqui. Então, Abdul Ferraz está tentando dizer que a política do Mandiba foi a mais assertiva na superior. Questão. A política dele é superior, é anos-luz. Ele é um líder. Atenção, e com cicatrizes muito piores do que as nossas, porque a colonização portuguesa realmente teve atrocidades, mas na África do Sul foi muito pior, muito pior. Muito pior. Olha, Mandiba, quando fala Mandiba é melhor traduzir para Nelson Mandela. Nelson Mandela é uma referência de líder que nos é escassa para o continente africano. Poucos conseguiram compreender a dimensão daquele homem. A conjuntura que Angola vive hoje precisa de um líder que consiga pensar como Nelson Mandela. Porque se nós não pensar como Nelson Mandela, se não tivermos a capacidade de perdoar os nossos algozes, se nós não tivermos a capacidade de perdoar os outros que ocupavam o cargo antes, vamos afugentar o capital, vamos afugentar o investimento. Uma coisa é a escala de raciocínio da comunidade, da aldeia, de casa. Outra coisa é a escala de raciocínio de estadista. Para um país. Se tivermos a falar de estadista, como o estadista raciocina, tem que ser ao estilo de Nelson Mandela.
Se tivermos a falar de estadismo. Então quer dizer que, apesar das emoções, apesar da revolta, da angústia, quer dizer que os angolanos deveriam procurar uma energia para olhar um todo, não na emoção. Exatamente. Inteligência nos faltou. A emoção falou muito alto, faltou inteligência. Na verdade, para ser claro, nós não tivemos a sorte de ter líderes. Os líderes congregam, unificam. A diversidade é uma riqueza. Daria muito bem para manter os portugueses aqui dentro. E não é porque eles estariam dentro que iam passar sobre nós e que iam perpetuar a colonização. Agora, o grande receio é que nós proclamamos a independência e não conseguimos adentrar no currículo escolar para formatar a cabeça do homem negro do futuro. Porque o que acontece? Na hora de pilhar o país, esses mesmos adultos foram buscar a assessoria portuguesa para pilhar esse país. Então, o que acontece? Eles têm uma sequela de pensar que competência tem a ver com tom de pele. Então, para lhe ajudar a roubar com excelência, foi buscar o branco. Para lhe ajudar a construir, foi buscar o branco, só que ele fez de forma errada. O que nós estamos a falar de escala de emprego, a escala de emprego aqui em Angola, é preciso perguntar a quem governa o país qual é o orçamento que ele tem para financiar os bancos. Senão nós vamos nos adiantar um pouquinho, que depois vamos chegar nesse ponto. Agora vamos falar um pouquinho quais são as políticas de geração de emprego. Nós vamos começar na questão, podemos salientar agora, para nós não ficar muito repetitivo, as políticas que geram emprego. Nós podemos colocar aí o fator mortalidade, envelhecimento, reforma. Como é que nós, então, vamos trazer essas como é que vamos gerar como é que se forma, então, o emprego? Já que... Vamos lá ver. A escala menor de geração de emprego, como eu dizia, o que pode gerar emprego de forma escala menor e que isso não impacta a economia. Já sabemos, é sabido que as pessoas com o tempo envelhecem. Se elas envelhecem, eles dão espaço aos novos jovens para conseguir emprego. Mas se um governo, se um Estado, seus empregos estiverem condicionados àqueles que vão para a reforma, naturalmente os que vão para a reforma é um número menor para um país que está em crescimento como o nosso, com relação aos que vêm procurar emprego. Os jovens que completam 18 anos todos os anos é número 10 vezes maior ao número que vai para a reforma, até porque esse Estado foi sempre enxuto. Se ele foi enxuto, o número de pessoas que ele empregou sempre foi menor do que ele devia ter emprego. Então, se o número de pessoas que vão para a reforma é menor do número de pessoas que vêm a procurar emprego, há um processo de engarrafamento, ou seja, escassez de oportunidades de emprego. Além desse fato, é preciso responder o seguinte: as vagas de empregos que vão se abrindo nos centros urbanos, o Albeu falava uma coisa muito importante, que é o emprego rural, o emprego fora dos centros urbanos. É preciso descongestionar os centros urbanos, tem que ter uma política de integração do angolano nas zonas rurais. Além de escassez dessa política, a escassez de formação de quadros. O nosso dinheiro de formação de quadros vem sendo sabotado pelo crime organizado do país e dos interesses externos. O nosso dinheiro das petrolíferas, que dá para formar 600 mil angolanos por ano nas melhores instituições de ensino, e não me refiro somente ao ensino superior, falo no ensino técnico. Veja uma coisa que é tão interessante que nós temos. Nós somos membros da comunidade de língua portuguesa e a melhor escola técnica do mundo, a melhor escola técnica do mundo de formação de quadros está na comunidade de língua portuguesa e pertence ao Brasil, ou seja, está na nossa área de atuação de abrangência, o SENAI. Então, se a melhor escola técnica do mundo, está dentro da comunidade de língua portuguesa num país como o Brasil, por que os nossos governantes não desenham um programa de transferência de competências? Porque se nós transferirmos o conhecimento de pedreiros daquele país, dos mecânicos daquele país, dos pintores daquele país do Brasil, daquela escola brasileira para cá, nós vamos conseguir resolver o problema do saneamento, vamos conseguir resolver o problema da arquitetura urbana, a estética das nossas cidades, porque a tal autoconstrução dirigida significa dizer que o nativo tem capacidade de construir uma casa que não venha a ser um cortiço. Porque, ao contrário disso, o governo está financiando a construção de favelas.
Ou então, seja, um momento só. Então, só para não ficar uma coisa atrás da outra. Então, nós falamos de alguns fatores, envelhecimento, reforma. Me confirma. Acabaste de afirmar agora que esses fatores são menores em comparação à demanda ou à procura de emprego. Porque depender de quem reformou, dessas vagas o é muito... jovem não pode depender. O jovem não pode depender de quem vai para a reforma, de quem vai a óbito, não pode depender disso para conseguir emprego. É preciso que o Estado adote orçamentos para a banca, porque a banca angolana tem tido um faturamento com uma margem de ganho superior a 19% em média de rendimento da banca angolana. E esse modelo de rendimento da banca angolana é de piratagem, é de bandidagem, porque ela não impacta na economia. Um dos papéis da banca é estimular investimentos. A banca que ganha dinheiro sem gerar investimentos, essa banca é criminosa. A banca angolana, ela pega o dinheiro estabelecido para o Orçamento Geral do Estado, por exemplo, um dos bancos, não vou falar o nome, ela abocanha a folha de salário do BFA e se apega no câmbio e tira dinheiro do câmbio. Os bancos fora de Angola, os bancos normais, o lucro dele não vem do câmbio. Os bancos de Angola estão tendo lucro no câmbio, na tabela cambial. Significa que os políticos estão fazendo cagada, estão cometendo crime cambial. Então, o câmbio jamais dá lucro para um banco. Os bancos de Angola estão vivendo do câmbio, estão pegando as folhas de salário, os orçamentos estipulados para o Ministério X, traz aquele ministério para dentro dele e consegue atrasar salário de ministérios por 2 meses, por uma semana, por um mês, e não há juros sobre aquilo, e emprestam esse dinheiro dos professores, esse dinheiro dos enfermeiros, eles emprestam e dizem que são grandes bancários. Um chefe de Estado, muito bem assessorado, ele tem que pôr os bancos na parede. Eu vou vos alocar X milhões de dólares e X milhões de dólares tem que resultar X mil empregos. Vocês vão ter que financiar X fábricas, X obras, XY, para gerar X mil empregos, e o presidente fica à vontade em prometer 500 mil empregos. O nosso presidente prometeu 500 mil empregos, o nosso presidente liberou bilhões de dólares para a área de construção nos municípios, era suficiente para gerar 10 vezes mais emprego do que ele prometeu. Lhe faltou políticas públicas muito claras, lhe faltou critérios para ganhar a obra pública de licitação. Você tem que empregar esta obra, corresponde a quantos empregos. Então, ele não pode dar uma obra a alguém sem esse alguém responder quantos ele vai empregar para aquela obra, porque quando você sabe quanto ele vai empregar, significa em qual tempo ele vai terminar essa obra, com qual mão de obra ele vai terminar essa obra. Então, era possível o governo determinar que uma obra X do orçamento Y deve corresponder a X empregos. Então, se ele não fez isso, ele próprio deu o tiro no seu pé. Ele entregou dinheiro às empreiteiras que não terminaram as obras, que não fizeram nada e não empregaram ninguém. Ok, muito bem. Deixa eu fazer. Eu quero deixar agora uma. Eu queria completar o que o Abdul falou. Para você. Tá bom, depois vais completar porque é a tua vez de falar. O que eu quero saber, o que eu quero falar é o seguinte: o Abdul mencionou sobre a questão do Brasil. E o Abel Duaré está já há muitos anos no Brasil. Na sua opinião, por que seria interessante para Angola escolher o Brasil para formar esses técnicos, né? Essa parte que falta na questão? E não Portugal, por exemplo. Vale a pena vir no Brasil? Não, eu estou dando para o Abel. Não, estou dando para o Abel. Não, tem que me dar essa pergunta. Tem que dar para mim, por favor. Depois responda a sua parte. Por favor, depois pode acrescentar. Olha, o que o Abdul colocou, eu bato palmas e concordo em pleno número geral. Eu diria, eu falei isso logo no início. No início, eu falei exatamente isso. Antes de qualquer coisa, é claro que é importantíssimo a gente estar aqui debatendo, até para esclarecer as pessoas e as pessoas ficarem sabendo como é que as coisas funcionam, tá? Mas antes de qualquer coisa, para qualquer coisa dar certo, a primeira coisa tem que ter o quê? Vontade política. Quando o Abdul fala, exatamente, porque, olha só, o nosso país tem potencial, amiga. O nosso país, esquece petróleo, diamante, não estou falando nada disso. Eu estou falando, por exemplo, de potencial para dar emprego, para dar trabalho. Esse potencial existe. Por que existe? Porque nós ficamos muitos anos, entendeu? Em vez de construir, destruir. Então tem que ser construído.
Entendeu? Exatamente, mas o que eu quero perguntar é o seguinte: o que eu quero fazer é trazer. Sim, sim. Só para terminar o raciocínio. Então, nós temos muito trabalho a ser feito. Quando você vai para uma Europa, já fica mais complicado, porque já está tudo quase construído. Na nossa terra, não. Nós temos que construir muito. Então, não falta trabalho. Não falta trabalho. Aí diz Me assim... permita, Deixa Zaki Moeda. Você falou meia hora. Calma aí, rapaz. Depois eu vou cantar para você. Então é o seguinte... Na nossa terra, gente... É que ele não escutou a primeira... É que ele não escutou o Rumbi. Abdu é um cara inteligente e é um cara de conhecimento, inclusive é técnico, tá? Isso. Eu sou um cara de conhecimento vivido, tá? Então, veja bem, como ele falou, por que o Brasil? Por que o Brasil? Porque o Brasil tem um processo um pouco parecido, um processo social, um pouco parecido com Angola. E as necessidades do Brasil são um pouco parecidas com a de Angola. Nós temos no Brasil um problema sério social também, entendeu? Que foi causado pelos interesses sempre dos mesmos, entendeu? O que ele contou da história, que está corretíssima, isso vem lá de trás. Amiga, os problemas e os interesses se repetem, a mesma coisa. O que nós temos é que falar com essa história do nosso país servir a meia dúzia. E quando eu falo de meia dúzia, não são só meia dúzia de angolanos, são meia dúzia de angolanos, são meia dúzia de portugueses, são meia dúzia de interesses internacionais. O nosso país, nos últimos anos, foi terrivelmente roubado por todos. As nossas riquezas, o que se produziu, saiu da nossa terra e que deveriam estar aí sendo investidas. Então não adianta a gente só terminar, Abdu, tu já vai catar, Abdu. Aí vai catar que velho, hein? Aí é o seguinte, não adianta a gente estar conversando aqui. É muito bom a gente estar conversando para esclarecer. Mas tem que haver vontade política, porque é uma pirâmide. Não existe desenvolvimento sem o político engajado, porque o político é que resolve. O político é que resolve tudo. Por exemplo, que nem ele falou há pouco. Porque não sei o quê. É só você abrir as portas para os interesses estrangeiros. Estou falando de interesses que queiram investir no nosso território. Não estou falando de interesses que queiram chegar no nosso território e roubar o que é nosso. Não. Aqueles que querem investir. A agricultura, estou falando para você, que a agricultura é algo que interessa a muita gente. Muita gente se interessa. E o nosso território, ele é um território próspero. Bom para cultivo. Para a agricultura. Então, veja bem, a mesma coisa que ele falou aí, dessa parte de mão de obra técnica. Aqui no Brasil, nos anos 80, tínhamos um problema muito sério. O Senac, que nem ele nomeou aí, fez um trabalho fantástico, que é um grupo é uma organização da indústria. Essa organização da indústria forma mão de obra, porque a indústria precisa de mão de obra. Não adianta você pedir para o português chegar e montar uma fábrica em Angola, o cara chegar lá não tem mão de obra. Então, veja bem, o Senai fez um trabalho fantástico e mudou o Brasil em 20 anos. Entendeu? O Senai tem todo o interesse, se você fizer, se houver vontade política e seriedade, você pode levar o Senai para Angola, para fazer o que ele fez aqui em Angola, e por aí afora. Pronto, Abdu, é contigo mesmo. Zé Moena. Sim. E isso dá vontade de chorar. Porque nós não temos inteligência para proteger o país. Nós temos o volume de ódio do angolano é maior do que a inteligência necessária para o país crescer. Nós não temos maturidade para estarmos no comando da nossa nação. Nós
temos sido feitos reféns dos interesses estrangeiros. A inteligência francesa, a inteligência portuguesa, a inteligência inglesa, a inteligência alemã, a inteligência israelita, ela domina, a russa, a cubana, ela domina o palácio, ela nos algema, ela nos sabotam. Nós não temos atores angolanos que possam falar assim, o que ele está a falar independe da bandeira, ele pertence aos nossos, aos patriotas. Esse precisa vir ao nosso grupo para pensar Angola. Nós não temos essa maturidade. Não há nada que possa perdoar o fato de que nós não demos passo em direção ao Senai. Eu que vos falo, fiz um contrato com o Senai de 14.400 angolanos por ano, para o Senai receber 14.400 angolanos por ano. Eu fui tido como subversivo. Quem que perverteu essa posição? É a inteligência portuguesa, a inteligência alemã, a inteligência francesa, porque eles é que precisavam perverter a elite angolana, para eles pensarem que se o cidadão tomar iniciativa própria para buscar as soluções, ele é subversivo, porque não faz sentido. E vou lhe dizer uma coisa, por que nós temos que caminhar para essa direção. O português brasileiro, ele foi contaminado com as línguas africanas. O período, a construção do período das frases brasileiras, ela está dentro do Umbundo, do Kikongo, do Choco, do Vinganguela. Então, o aprendizado na língua portuguesa brasileira é 10 vezes mais fácil do que na língua portuguesa de Portugal. A língua portuguesa de ensino, a língua de ensino português, a língua que se usa na Academia Portuguesa, no Centro de Formação de Portugal, ela é prolixa. Ela é uma língua que segue uma série de regras que a língua portuguesa de ensino da ciência portuguesa, a língua de ensino da ciência no Brasil, ela não é prolixa. Para ensinar um brasileiro a consertar um helicóptero, ele não precisa dominar a gramática, como é preciso para um português consertar um helicóptero. Então, o nosso analfabeto angolano vai para o Brasil em 6 meses, vai conseguir aprender a fazer móveis de luxo. O nosso analfabeto angolano, em 6 meses no Brasil, vai aprender a soldar em águas profundas. E veja, quando um soldador estrangeiro de águas profundas ganha mais de $10.000 por mês, um presidente, um ministro, um homem de oposição que deseja bem ao seu povo, por que não lute para que os seus filhos dominem a soldagem em águas profundas, que aquele salário seja dado aos seus nativos? Você entende porque isso dá vontade de chorar? Se você sozinho se levantar em defesa desses, você vai ser tido como oposição, como inimigo, porque aquela forja o crime organizado do país, que nos coloca como inimigos por amarmos esse país, por lutarmos por esse país, aquela corja, ela vai correr, ela tem a porta direto na Cidade Alta e vai perverter, vai mentir ao chefe de Estado que aquele senhor é inimigo. E ele vai acreditar. Ele não vai pensar que aquele homem sofre, aquele homem luta por esse país sozinho, e nós, na condição de quadros públicos, andamos combatendo homens que estão a lutar por esse país. Homens que deviam ser braços da governação. Então, veja, é mais fácil um francês compreender o que eu estou falando do que o meu governo. É mais fácil um alemão compreender aquele senhor, se ele dar o passo do que ele está a prometer, o país muda. Esse país, para mudar, precisa só de 2 anos. Para tirar os angolanos das ruas, como candongueiros, e colocá-los nas fábricas, colocar esses jovens com músculo, jovens com saúde, que deviam estar dentro das fábricas, estão nas ruas vendendo saldo. Isso é uma vergonha, a nossa capacidade de inteligência. Nós temos inteligência o bastante e temos o dinheiro suficiente para esse povo sair da miséria. Esse povo não precisa de sofrimento. Isso dá sofrimento. Esse povo não precisa passar por isso. E não precisa mentirem que o petróleo baixou o preço. É só burrice. Estão a roubar aquilo que nunca vão usar. Estão a roubar aquilo que nunca vai voltar para o país. Estão a oferecer dinheiro lá fora. Fizeram isso no governo Eduardo Santos e nós pensamos que o culpado era Eduardo Santos. Estão a mentir o partido para ele continuar no poder, tem que roubar mais. Cada obra pública tem que doar um dinheiro para o partido. Estão sucateando o país e a história do próprio partido. E no final eles vão perder por si próprios. Quem os vai combater é o próprio tempo e a dignidade da espécie humana. Eles estão a afrontar a espécie humana. Eles não estão a afrontar a mim, não estão a afrontar ao João, estão a afrontar a espécie humana. A espécie humana, ao longo de toda a história, ele venceu todos os seus algozes. E ele em África, em Angola, vai vencer, inevitavelmente.
Estão perdendo tempo. Estão montando uma engenharia que leva ao fracasso. Estão sucateando uma nação. Então, há uma burrice sistemática que eu não me revejo naquilo. 2 anos de governo é suficiente para tirar os angolanos das ruas, na condição de mendigos, na condição de sucatas humanas. É possível, temos dinheiro suficiente, temos angolanos com amor por esse país, que podem se dedicar em programas de transferência de competências. Se eu fui ao Senai, negociei com o escalão mais alto do Senai de São Paulo, isso foi notícia na Folha de São Paulo, foi notícia no Estadão, para formar 14.400 angolanos todos os anos. Aí a pergunta que o angolano tem que compreender: quantos mil pedreiros precisamos para tirar as favelas das nossas cidades? Nós precisamos formar, em média, 10 mil pedreiros por ano. Durante 5 anos, Angola vai ser um Dubai. E temos o dinheiro que sobra. Temos que parar de inflacionar as despesas públicas. Nós precisamos nos perguntar quantos mecânicos precisamos formar por ano para que o emprego dos mecânicos seja dos nativos. Nós precisamos formar menos de 4.000 mecânicos por ano. Nós precisamos nos perguntar quantos quadros da indústria têxtil para nós nos vestir de nossas próprias roupas, para nós sermos capazes de cortar a exportação de roupas. Nós somos um povo que a casa que vivemos, para ser boa, tem que ser feita para o estrangeiro. A comida que vai à nossa mesa tem que ser produzida no exterior. As roupas que vestimos têm que ser produzidas no exterior. O medicamento no exterior. Eu vi um jovem, perguntou ao presidente, e olha, estou a falar de um presidente que eu nutro por ele estima e respeito pelo João Lourenço. Mas naquele dia eu desliguei a televisão para não me envergonhar do meu presidente. Um jovem tão lúcido, mas tão lúcido, tão superior na colocação, ele perguntou ao presidente: se o senhor soubesse dizer de onde vem a comida que vai à sua mesa, o senhor entenderia todo o nosso problema. É verdade, aquele jovem disse. Se você compreender que estás a comer a comida importada, então a sua mesa está a empregar estrangeiros. A sua mesa está a gerar emprego fora do seu país. A presidência da República tinha que beber capuca. Fernando Henrique Cardoso mostrou isso no Brasil. Ele bebeu cachaça. A mesa do presidente tem que consumir a produção nacional. E não é demagogia, porque as batatas vêm. Não, o presidente come macarrão, come carne, come frango, come ovo, tudo importado. Ele tinha que responder com franqueza naquele dia. Esse é o meu presidente, que eu tenho muito respeito, muita estima. Para aquele dia, desliguei a televisão para não me envergonhar do presidente. Porque nós não temos maturidade. Nós não temos compromisso com a vida. Nós estamos nos esmagando, destruindo um país. Os jovens estão indo para a rua nesse momento pedindo emprego. Era o momento de discutir o Plano Nacional de Formação de Quadros, momento de discutir os planos de carreira. As pessoas não podem ter uma carreira associada à bajulação. Eles não podem subir na medida que vão bajulando. É por resultados, por competência. Então era o momento de discutir planos de carreira, era o momento de ouvir esses jovens e discutir o plano de formação em escala. A formação tem que ser escala indiscriminada. Não se pode formar perguntando a que partido aquele jovem afilia. Temos que mandar jovens da UNITA nos melhores países do mundo. Temos que mandar jovens da FENELA nos melhores países do mundo. São angolanos. Nós temos que ser homens republicanos e temos que dizer, se um dia a UNITA chegar ao poder, não pode regredir o país. Quem fez isso conosco foram os portugueses, que eles se esqueceram de nos formar em escala. E quando chegamos ao poder, o país regrediu, porque não governaram pensando nos pretos. Agora não pode um governo de pretos governar o país para uma parcela estar prejudicada. Se eles chegarem ao poder, o país vai regredir. Não pode. A nobreza, quando está a governar um país, a oposição tem que ter 3 refeições por dia na mesa, porque tem um homem no poder que é digno de estar no comando de uma república. Esse povo não tem justificativa de passar fome. Temos comida suficiente, temos terra suficiente, está a nos faltar inteligência. E aí, os ladrões internacionais, eles se apoderam da nossa presidência, eles cercam os nossos... Aí que eu queria perguntar, até a pergunta vai para o Abel. Abel, na sua opinião, por que eu tenho inveja?
Por que que eu tenho esse sentimento, uau, tenho inveja do meu próprio irmão, acho que o outro não vai fazer bem, essa luta... Não quer que o outro preto cresça? Pergunta isso aí. Por que o preto não quer que outro preto cresça, na sua opinião? Pode ser isso. Olha, isso é um problema que vem lá de trás. Se a gente olhar a história, a gente percebe que a história se repete, entendeu? O problema não é do preto, nem do branco. O problema não tem cor. O problema... Não, é Abel. Isso é sério, que estamos a perguntar, isso é muito sério. Não, deixa Abel, eu terminar. Olha, deixa eu fazer assim um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma amiga... Não, podes continuar falando na tua vez de fala, mas só para entender um pouquinho a pergunta. Eu crio um projeto, vamos supor uma coisa básica, abrir um salão de beleza, certo? Por que eu acho que a outra pessoa que abrir o salão de beleza de novo é meu inimigo? Por que eu, às vezes até não abriu, né? Por que eu quero só que aquela pessoa não dê certo? Porque você percebe pela forma que ela te trata, com a forma como a gente reage, na sua opinião, por que isso acontece? Posso responder? Pode. Pronto. Primeiro, eu não conhecia Abdu, tá? Para você ver, o que ele fala é tão verdade, que coincide, eu não conheço ele, tá? Poderíamos estar aqui conversando, porque a gente já se conhece, não sei o quê. O que ele diz vem exatamente de encontro que eu estava lá no início falando. E ele fala do SESI Senai, tá? E eu milito, inclusive, nessa área. Eu faço muitos espetáculos para o SESI Senai, inclusive eu tenho um projeto chamado Meu Brasil Africano, de valorização da história banto na formação da história do Brasil, inclusive da economia, nas escolas que eu faço, chamado Meu Brasil Africano, graças ao SESI Senai, que investe muito, na verdade. Pronto. Então, eu concordo absolutamente em tudo que o nosso amigo colocou aí. E como ele diz, dá vontade até de chorar. Eu compartilho exatamente do mesmo pensamento. Bom, com relação à sua pergunta, eu acho que o problema maior é da maldade do que da própria cor. Porque você veja bem, se a gente for olhar a história, tá? A começar quando os portugueses chegaram em Angola, tá? Porque o primeiro contato dos portugueses com a África, eu falo África, já nossa África, porque lá em cima já tem contatos. Os portugueses chegaram a ser escravos dos africanos do norte, tá? Mas eu já estou falando, quando ele chegou no Congo e depois vem até o reino de Nigola, tá? E tentam seduzir o reino de Nigola, e ele, então, a irmã, que foi Nzingambambi, vai confabular e negociar com os portugueses. Aí começa o problema da nossa terra, entendeu? Ou seja, a rainha de Nigola, tá? Que depois foi até chamada de Dona Ana, passou a ser uma das maiores mercadoras de escravos e que começa a negociar com os portugueses. Então, veja bem, o problema aí não é da cor, o problema é do ser humano. E a coisa vem se repetindo. Deixa eu terminar. A ponto de que a maldade começa a ser uma coisa cultural, entendeu? Você ter inveja do outro porque é preto. E o próprio negro, ao longo dos anos, foi adquirindo uma série de comportamentos que a gente chama de branqueamento. Branqueamento, ou seja, o cara se identifica mais com o branco, eu estou falando do cara de posição social. O próprio colorismo também, né? Eu estou falando do cara de posição social grande. Eu não estou falando do povão, né? Então, o cara que está no poder, o cara que tem dinheiro, ele quer começar a ter um comportamento como colonizador.
E aí ele esquece um pouco a sua terra, o seu povo, entendeu? E ele passa a querer. Vamos ver hoje. Cadê o dinheiro que andaram esses anos todos a tirar de Angola? Está onde? Está lá na Europa. Não foi investida na nossa terra, entendeu? Então, eu não vejo aqui um problema de cor, eu vejo um problema cultural, entendeu? Por causa de uma exploração, por causa de uma colonização. O que a gente tem que fazer é dar um basta nisso tudo, entendeu? Só tem um jeito de dar um basta nisso, minha amiga. É a nossa classe média, principalmente a classe média, tá? A nossa classe média, como pessoas como eu, pessoas como a Abdu, pessoas como você, tá? Eu estou fora de Angola, mas eu vivo intensamente os problemas da minha terra. Intensamente, entendeu? Eu sou incapaz de dizer assim, quero lá saber de Angola. Não tem como fazer isso. Eu amo a minha terra, eu amo as pessoas, eu amo meu povo. Então, veja bem, pessoas como eu, como muitos angolanos, que nem aquela moça, ou aquele moço que falou para o presidente, o senhor está comendo batata de estrangeiro. Então, essas pessoas têm que dar um basta. Eu preciso reforçar. Abdu, na sua opinião, sobre a minha pergunta ainda, qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente. É o seguinte, eu vou falar aqui uma coisa que tentam me compreender. Não estou a advogar por causa própria. Eu trago de fora um contrato com a AF. A AF é a maior agência de intercâmbio do mundo. Um contrato de 3.200 angolanos por ano para se formar na AF. Trago de fora um contrato do Senai de 14.400 angolanos por ano. Só que os meus orçamentos chegam a ser, em alguns casos, 100 vezes mais barato do que o Estado diz custar a formação. Olha, não só te cortando, quanto é que custa para uma pessoa se formar hoje em dia? Quando o presidente José Eduardo Santos deixava o poder, a formação no exterior, que saía do cofre público da Sonangol, era aproximadamente $1.600.000 para formar uma pessoa que daria para formar por $160.000. Como é possível, numa república, tem uma agência de intercâmbio de um filho nativo que está dizendo, em alto e bom som, que a formação... Eu tinha um programa de televisão para ver o ridículo. Eu, na televisão, dizendo que a formação custa 200 mil, o Estado, na televisão pública, está dizendo que custa 600 mil. O princípio da governação é ver na praça onde está a agência de intercâmbio, que forma mais barato, para formar mais, para o presidente ser visto como mais competente, que atende mais às necessidades de formação de jovens para terem condições de ocupar as vagas de emprego, para nacionalizar os empregos. Aí o que acontece a batota? A Texaco, a Chevron, a BP, a British Petrol, tantas outras petrolíferas têm um orçamento para isso, para a formação, para a nacionalização de emprego. O complexo de inferioridade do nego, ele faz com que deixa que a própria petrolífera faz a gestão do orçamento de geração de emprego dos nativos. É complexo de inferioridade. Quer dizer, em vez de eles terem coragem de criar uma agência, um Fundo Nacional de Formação dos Angolanos, e deixa a BP, dá aqui o dinheiro para formar angolanos, põe aqui. Chevron, dá o dinheiro de formação angolano, põe aqui. Não, ele tem um complexo de pedir ao branco que ele põe o dinheiro seu, do seu país, do seu petróleo, põe na minha conta, eu vou gerir. Ele prefere que fica lá na BP para depois ganhar uma mansão na Inglaterra, para depois ganhar uma mansão nos Estados Unidos, para depois superfaturar, e as petrolíferas vão mentindo que estão formar, financiando formações que custam 10 vezes mais caro do que o necessário, e vão nos empobrecendo, e o petróleo vai acabando. E aí, qual é o comportamento do angolano? O angolano pega numa caneta e faz a conta e diz assim, esse senhor Abdu, se lhe pagarem a formação dos 14.400, ele vai ficar rico. Então, se o dinheiro é nosso, e se cada um de nós é convidado, o fato de ser angolano, é convidado a pensar na solução dos seus próprios problemas, problemas do meu país, e eles consideram que não posso ser contratado, senão vou ficar rico, e onde vai parar esse dinheiro de formação dos angolanos? Vão enriquecer estrangeiros, porque o ódio é a cultura do ódio. O preto, nós temos que vir a público pedir basta o ódio a nós próprios.
Então, se o outro conseguiu fazer contratos internacionais, pague-o, tem competência. Ele está noutra escala. Então, eu tinha que ter uma pele branca para eu fazer negócio no meu país. Eu tinha que ser um homem branco para o outro preto, para o preto acreditar que esse homem está à altura. Eu venho me expondo há 26 anos que eu estou me expor sobre a educação. Eu fundei, só para terminar, Abel. Não, mas vou fazer um parênteses a isso, que é isso que eu não concordo. É isso que eu não concordo com você. É a única coisa que eu não concordo. Eu sou branco. Eu sou angolano como tu. Eu levei um investimento. Deixa eu terminar. Eu levei um investimento. Ainda bem que tem branco e negro aí. Vamos ver se vamos analisar agora aqui. Não, mas olha só. Ainda bem, porque aí você tem as duas experiências. Eu levei. Tem uma fábrica aqui no Brasil, no interior de São Paulo, Dona Manuela, o nome da senhora, tá? A fábrica se chama De Casa, uma fábrica de fabricação de louças, tá? Louças sanitárias, etc, etc. Aí eu fiz um estudo, aí perto de Luanda, Portambuim, tinha argila maravilhosa, tá? Até porque lá atrás, na época colonial, já tinha havido uma fábrica de louça, no caso. Então, e levei um projeto. Depois que eu levei essa argila para o Brasil, foi estudada, etc., foi dado carta branca, inclusive com dinheiro do BNDES, aqui do Brasil, tá? Foi na época do Lula. E eu levei um projeto para Angola, para uma fábrica de louças. Angola estava absolutamente necessitada de louças, de fabricar, porque importavam tudo. E seria até uma fábrica que ia atender não só o mercado angolano, que tinha necessidade, que poderia até mesmo digamos, fornecer para um mercado externo em África. Porque a única fábrica de louças que tem da Roca é longe do sul da África, que é em Marrocos. Pronto. Então, eu levei esse projeto de fábrica dessa empresa brasileira com dinheiro do BNDES, não ia nem pegar dinheiro de Angola. Tá? No entanto, barraram esse projeto. Por quê? Porque se eu fosse fabricar louça em Angola, eu ia acabar com a mamata dos caras que importavam louça. E aí não era o branco estava levando uma solução econômica, angolano branco. No entanto, ficou na prateleira. Então, eu não acho que seja só uma questão de cor, não. Eu acho que seja uma questão de bandidagem. Bandido negocia com bandido. A Bernadinha tinha comentado aqui, ela disse falta de amor ao próximo, será? Claro, é lógico. É lógico, não é mais uma questão de cor, porque essa questão de cor já na minha opinião, já está ultrapassada. Claro que ainda existe, e obviamente tem muita gente enfim, se beneficia disso, tá? Mas, na minha opinião, o maior problema não é a cor, é a bandidagem. Entenda uma coisa, eu quero colocar uma coisa aqui, Abel. Eu nunca consegui nada em Angola, eu nunca consegui nem cantar. Olha só, eu só fiz sucesso em Angola na música, na época, nos anos 80, etc, etc. As minhas músicas. Olha, eu fiz agora uma live. Eu acompanhei. Pronto, eu fiz uma live com uma categoria de qualidade, porque, atenção, tinha coisas históricas. Sim. Históricas. Eu fui, nos anos 80, a maior sensação da música africana no Brasil. E a minha música, nos anos 80, é tão contemporânea que, se eu coloco ela para tocar, ela continua contemporânea. Então, eu faço uma música de categoria, com qualidade, canto nas línguas nacionais, sou reconhecido no Brasil. Eu ofereci de graça para a TPA passar. Não passaram. Amigo,
Não passa. De graça, você vai ver as Eles produções. não têm referências republicanas, eles não têm isso. Então tá me dizer que então tá me dizer que um bom trabalho é mais fácil ser reconhecido fora de Angola do que dentro de Angola, independente de ser. Isso é fato. É mais fácil fora de Angola do que Angola. Mas eu quero responder ao Abel, se me permitir. Depende se você. Se eu fosse um artista que ficasse lambendo as botas aí dessa turma, entendeu? Obviamente, eu teria o meu espaço, etc, etc. Mas o meu espaço foi cortado a partir do momento que eu comecei a ver quem era a turma e comecei a falar as verdades, até porque, primeiro, não preciso deles. Não preciso deles para nada. Eu não, porque às vezes o artista precisa, o que é que vai fazer? Muitas das vezes o cara tem que ser... Eu não preciso deles para nada. E eu amo a minha terra, entendeu? Então, eu vou falar sempre a verdade. Então, dá uns tempos para cá, que nem o Abdul acabou de falar, com todo o sentimento, com toda a sua alma angolana, eu já fiz isso várias vezes. A partir desse momento, começaram a me cortar as asas, entendeu? Mas tudo bem, continuo falando, porque agora eu falo na mídia social, fica mais fácil, entendeu? E graças a Deus que eu não sou uma andorinha só. Tem muita gente, muita gente esclarecida que quer a mudança. E vai acontecer, atenção, hein? Vai acontecer, se Deus quiser. Eu só quero acrescentar no Abel alguma coisa. É o seguinte, quando eu falo que é muito mais fácil um branco prosperar em Angola, eu estou lhe falar que eu já vim para Angola, fui alugar um branco no Brasil para vir apresentar o meu projeto. Porque a minha forma de raciocinar, para fazer sentido, há quem tem que pensar onde está o patrão desse senhor, esse homem que fala, tem um branco por trás dele. E já me foi fechada uma empresa em Angola, porque eles pensavam que eu estava a representar um branco escondido e oculto, porque na cabeça deles, o preto não pode pensar como eu raciocino. Eu vos confesso, se houver uma injeção para eu ficar branco por uma semana, eu tomaria só para eu fechar um negócio de formação dos angolanos. Porque... Entende? Me faz lembrar então Michael Jackson. Será que esses foram sentimentos de Michael Jackson? Esse cara em questão teve pressão racial que justificou o que ele fez. É pressão racial. É o que acontece em Angola. Esses senhores gostam de fazer negócios na máquina pública com os brancos. Eles só gastam dinheiro. Ele, por exemplo, ele deu um exemplo. É mais fácil eles corromperem o branco estrangeiro do que, por exemplo, o branco angolano. Porque, veja bem, o branco estrangeiro, quando chega em Angola, ele fica submisso a eles. Ele fica submisso a eles. O branco angolano ou o negro angolano, ele pode gritar. O branco estrangeiro não pode gritar, ele foge, ele tem medo. Então, fica mais fácil deles corromperem o branco estrangeiro. Quando eu falo branco estrangeiro, desde o português, aliás, português é o maior puxa-saco dos governantes. Deixa eu responder ao Abel. Não, mas antes, deixa eu só ler um comentário aqui. Vocês dois, um momento, calma. A Amy fala assim, é interessante o tema, muita ambição, comportamento muito indigno. Agora pode continuar. Pois, não, mas o que eu estava dizendo é verdade, Abdul. Deixa eu te responder. Você tinha que tomar um chá. Tinha que tomar um chá para ficar branco e tinha que mudar a sua identidade, porque se você fosse branco angolano, não iam fazer negócio não. Tinha que ser branco português, ou francês, ou branco italiano, porque ele com branco angolano, eles não fazem negócio não, meu. Então, entende uma coisa, entende outra coisa, Abel. O seu projeto não foi para frente porque tinha um branco envolvido num negócio com eles, porque precisam ganhar comissão. Quando esse grupo, essa elite, não é tão culta, não é técnica, ele se contenta com a comissão daquele dinheiro que já é dele. Veja uma coisa, o dinheiro já é seu como angolano, você é gestor. Aí você vai preferir dar esse dinheiro a um estrangeiro para ele te pagar a comissão. Uma obra que devia custar 100 mil, você vai aceitar que custe 500 mil para ele te pagar a comissão. Só que o outro lado, por ser inteligente, quando for te pagar a comissão,
vai descontar os impostos e vai descontar o serviço sujo que ele prestou para te dar comissão. Ou seja, ele recebe os 500 mil, faz a obra de 100 mil, lhe sobra 400 e nos 400 vai te dar 50 mil. Você ofereceu 350 mil a um grupo estrangeiro para você conseguir ter 50 mil. Quando escutam que o angolano tem $1 milhão, significa que ele desviou de Angola mais de 3 milhões de dólares. Ah, sim. Porque o serviço de assessoria que ele contou com a inteligência branca estrangeira. Se ele contasse com a inteligência nacional para roubar, ele teria gerado ricos nacionais nesse processo. É de uma barbárie. E quando eu falo que o custo da formação é Y, e ainda no atual governo persistem em fazer a formação, gastar milhões para formar tão pouco, significa que quando terminar o governo de João Lourenço, teremos que impor à história do país uma investigação de quanto se roubou na formação. Vai ter o banquete de hoje, então, né? Não, vai ter banquete 2, banquete 3, banquete 4, e as pessoas mais próximas do presidente são as que mais pilham o país. As pessoas de mais confiança, e podemos já afirmar agora, não estão a roubar porque o presidente lhes disse, roubem. Meus amigos, vamos roubar. Não, estão a roubar escondido atrás do presidente. E esses mesmos é que vão afastando homens como nós de contribuir para esse governo. Eles vão nos afastando e vão roubando, e no final, este presidente, igual como o outro, vai se frustrar com o tipo de homens que ele tinha por perto. Para terminar o meu raciocínio, é o seguinte: se o presidente for justo e a sua equipe não for justa, o país não desenvolve. Se o presidente for injusto, desprovido do compromisso com a República, e a sua equipe tiver compromisso com a República, o país se desenvolve. O que eu estou a dizer, mais importante que um presidente justo é uma equipe justa. Se você estiver a dirigir um governo de homens íntegros, ainda que você seja o presidente, você terá dificuldade de roubar aquele país. Então, nós só somos roubados porque a equipe que integra o governo não são patriotas, são bandidos, são ladrões, são canalhas. Eu faço uma pergunta que você vai saber responder melhor do que eu. Qual a solução? Eu estou tão desgastado que essa questão de Angola afeta a minha saúde. Esse sofrimento que se impõe, estou tão desgastado que eu trabalhava no Brasil, eu era presidente de uma ONG que tinha contratos com a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. A minha ONG recebia de um cofre público mais de $200 mil por mês. Eu fui o primeiro preto a ter contratos altos com a Secretaria de Educação de São Paulo. Contratos altos. Eu fui assessor de um deputado em São Paulo. Eu tinha uma carreira que hoje eu podia ser deputado federal no Brasil se eu continuasse. Eu troquei porque eu tinha achado que tinha atingido o máximo que um preto pode atingir no Brasil e voltei para a África, no meu país, para vir lutar aqui dentro. E aí você me faz essa pergunta, meu amigo. Por que voltou? Não, o sonho dele, o sonho dele foi meu sonho. Eu também tive o meu momento de querer voltar para Angola. E cheguei o momento de recuar. Tive que recuar porque ainda Abel, não sei. Uma coisa, o que me fez voltar, Abel, eu voltei porque eu pensava que o convívio longe dos racistas era mais saudável. Eu esqueci que o convívio no seio de matumbos é mais perigoso, é mais desgastante do que no convívio no seio de racistas. Porque o racista reconhece sua competência, ainda te permite partilhar do orçamento público. O matumbo não, o matumbo te mata, o matumbo te coloca numa situação de alto risco. O investimento, né? O preto, o ambiente dos pretos é mais perigoso do que num ambiente racista. Viver no Brasil é melhor do que conviver aqui, porque no Brasil eu conseguia ter contratos públicos. Eu acusava a administração de São Paulo de racista e aquela administração que eu acusava de racista me dava o contrato para eu servir comida africana nas escolas. Aquela gestão que eu acusava de racista, ela me apertava
mão me reconhecia. Você imagine, você acusar a polícia de exterminar a população negra e ele te chama para dar uma palestra nos oficiais da polícia para explicar por que você chega à conclusão que a polícia está a exterminar a população negra. E quando você começa a explicar, a plateia de polícias brancos se levanta e bate palmas pela coerência da luta e da militância. Agora imagine aqui nesse meio, se você se opor àquela corja, eles vão te matar no beco, vão te cercar para te assassinar. Ele não vai reconhecer a nobreza da sua luta, a grandeza disso. Ele vai te pôr numa lista que você tem que passar fome, que você tem que chegar num estágio que perde a capacidade de pagar o aluguel da sua casa. Porque ele te odeia. Ele te odeia porque você revela um pouco de humanidade ainda. Ele te odeia porque você resiste e você não venera a bandidagem. O que você está agora, essa tua declaração é importantíssima, porque muitas das vezes eu faço as minhas colocações pela minha experiência, mas, atenção, eu sou branco, eu posso sentir a tua dor porque eu sou humano, mas quem sente na pele é você. Mas é importantíssima essa tua declaração, porque eu vejo da mesma forma, o maior problema não é nem a cor, o maior problema é a maldade. Ou seja, você está dando uma declaração aqui que o racista, apesar dele ter um comportamento indigno, quando você vai e ensina ele o que é ser humano, ele aperta a tua mão. Ele vê que realmente ele está errado. Já o cara que é mau, entendeu? Independente de cor, o cara vai te... É mais perigoso, como você diz. É como você disse, é mais perigoso. Eu vou ter que ler aqui mais um comentário, um momento, eu tenho que ler, porque aqui, não está aparecendo aqui, mas as pessoas estão assistindo pelo Face, então acompanha. Então é impossível, às vezes, compartilhar. Me fala mais uma vez, também é saudável não culpar apenas o racismo, pois a ambição, falta de patriotismo, de honestidade, de profissionalismo é problema do comportamento humano, de pessoas sem princípios, sem dignidade. A cor da pele não define a qualidade do ser humano. Perfeitamente. Exatamente o que eu estava dizendo e exatamente o que o nosso amigo... Um momento, tem mais outro comentário. Quais as linhas diretivas e íntegras que os angolanos, as empresas e homens de negócio possam tomar para que se desenvolva não só o sistema econômico de consumo e de lucros, mas também a elevação da dignidade humana entre as culturas? Podem continuar aí. Eu acho que travou, Abdu. Ou está pensando? Travou. Então, é contigo mesmo. Quando destravar ele, eu vou dar a fala para ele que... Bom, eu, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, a educação é a base de tudo. A educação... E, sem dúvida nenhuma, nós temos que caminhar para uma nova era, onde está mais do que provado. Nós temos essa pandemia aí que mostra que se não se investir no ser humano, a humanidade não tem jeito, ela caminha para a destruição. Abel, tem uma coisa muito importante que temos que falar. Nós temos tido a pressa em declararmos não racista, temos tido a pressa de vir dizer, não, o mais importante é a pele. Mas alguns de nós, o nosso grau de luta e de militância é de uma maturidade de anos. Eu construí em São Paulo o PLEC. O PLEC é o Programa Laços Étnicos Culturais, dentro da Escola de São Paulo. É como trabalhar na escola a desconstrução da formação de racistas, como preparar professores dos futuros adultos não racistas. Então, eu trago isso aqui com muito conforto, eu me sinto em paz trazer esse tema, essa perspectiva. Eu estou me referindo àquela outra comentarista que muitas pessoas se sentem extremamente desconfortáveis quando alguém começa a falar de racismo, porque ela pensa que estão acusando ela, e ela se antecipa em declarar-se não racista. Claro. Eu, quando falo com um branco de racista, não estou a acusar aquele meu interlocutor de racista. Eu estou a lhe convidar para, junto comigo, refletirmos sobre esse mal que assola a humanidade. Ok? Ao jovem que fala, o outro que veio, o último, é preciso compreender, o empresário do século XXI
ele tem que ter uma agenda de responsabilidade sociocultural e ambiental. Então, quando eu vou faturar na minha empresa, eu tenho que pôr lá uma porcentagem de contribuição para o meu patrimônio cultural, para a área de formação. Eu hoje, aqui à tarde, antes de começar essa reunião, terminava uma reunião, estamos a formatar um banco digital para aqui, para Angola, e nós começamos a criar os pequenos fundos que vão estar dentro desse banco digital. Um dos fundos é o Fundo da Cultura Popular, o Fundo do Folclore Nacional. Vamos chegar a um dia... Vamos já chamar o Abel para criar assim, uma música para o banco, para publicidade, e aí eu faço a intermediação e ganho lá por cima disso. Pode conseguir, olha, bem-vindo. Ok, então nós temos que ser os adultos, do nosso tempo, diante desses problemas todos, não ficarmos aqui a nos queixar. Temos que desenvolver engenharias que permita que nos nossos negócios tenha lá X% para a manutenção das nossas culturas, porque se nós esperarmos que o Ministério da Cultura vai ter maturidade de alocar recursos para o tocador da Kissange lá em Malange, não vai acontecer nesse tempo de vida nosso, não. Talvez os nossos netos. Se nós esperar que o Ministério da Cultura aloque um recurso para aqueles agentes transformadores que fazem a manutenção de nossa cultura na diáspora, isso não vai acontecer. Se mandarem dinheiro para uma embaixada, o embaixador vai dividir com os seus, vão pilhar aquele dinheiro. Se o dinheiro do Ministério da Cultura não vai chegar para os fazedores de cultura propriamente dito das zonas rurais. Nós pensamos que as zonas rurais é para produzir somente comida. As zonas rurais é a nossa retaguarda, é a nossa base, é o nosso altar da nossa cultura. É lá onde estão os pilares da nossa cultura. É lá onde estão os nossos pratos tradicionais, é lá onde estão as nossas canções tradicionais, as nossas danças tradicionais estão nas zonas rurais. E nós nunca tivemos nenhum Ministério da Cultura à altura de responder como Ministério de uma nação, de uma república, porque Portugal não nos ensinou como zelar pela cultura rural dos angolanos. E por isso nossos Ministérios de Cultura não têm referências como se faz gestão da cultura local tradicional. Então, nós, angolanos, com sensibilidade angolana, republicana, patriotas, nas nossas empresas temos que ter lá uma cota de orçamento para investir nas culturas populares. Nas nossas empresas temos que ter uma cota, temos que firmar um pacto nacional de formação, onde nós temos que alocar um fundo onde vamos garantir a formação dos nossos filhos. Se depender dos políticos, esses senhores, que Deus os acuda, que Deus os proteja, esses senhores são endemoniados. Esses senhores não têm menor respeito com o país, com a nação. Não têm. E eles querem que a gente sinta medo das más práticas de assassinatos, de sequestro, de envenenamentos. Esse medo nós não podemos ter, porque o bem que estamos a lutar é muito maior ao que eles nos possam intimidar. Até porque alguns de nós os queremos ajudar que façam um governo bem-sucedido, porque isso vai ser vergonhoso de um dia darem-se conta que foi paliativo o seu método de governar. Então nós, como adultos, temos que assegurar aos jovens que eles tenham direito à bolsa de estudos, independente de qual partido político venham a ser os seus pais ou os próprios, independente das críticas que façam ao governo, as portas não lhes possam ser fechadas. Temos que ter fundações nesse país que protejam a juventude, que protejam a infância, que protejam o homem rural, que protejam a memória cultural dessa nação. E é isso que vai justificar a nossa existência. Nós temos que chegar a um nível de maturidade que não precisamos mais pedir ao governo que faça. Nós temos que ter fundações privadas em Angola, feitas por pretos, sólidos, homens brancos, negros, angolanos, que vamos nos juntar e fazer as nossas fundações longe dos políticos. Essa é a nossa república. Nós temos que criar as fundações longe deles. Nós temos que financiar as bolsas de estudos dos filhos desse país, sem olhar o tom de pele, sem olhar o partido, sem olhar a tribo. Nós temos que ser esses adultos que vão deixar isso como herança para essa nação. Nós temos que ter fundações que olhem para a mãe solteira nesse país. Nós temos que ter aqui um legado de proteção da juventude. Nenhum jovem na história desse país pode continuar a ser ameaçado por pensar diferente. Nenhum jovem pode perder a capacidade de prover-se porque fez crítica a algum governo, a algum governante. Os jovens não podem ser ameaçados dessa maneira, porque isso afronta nossa responsabilidade com esta nação. Outra coisa que eu quero perguntar, essa pergunta vai para o Abel. Abel,
O Abdu falou em memórias. E outra coisa que me dá assim, muita dúvida, eu lembro que eu tinha 5 anos e eu estava no colo do meu falecido avô e eu via uma música sua na TV. Eu repito isso toda hora, né, para você. Eu fico cansada de ouvir essa história. Produziu em mim uma memória. Eu estou com mais de 30 anos, tinha o privilégio de falar cara a cara com o Abel. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que te motivou a criar essas memórias, essa fusão, de trazer a África, não importa, de valorizar a cultura africana, e qual é o impacto dessa valorização da cultura africana para os que vêm, para as futuras gerações? Por que é importante se falar de cultura, se investir na essência, a pessoa ter orgulho de ser africano, da sua música, do seu idioma? O que te motiva? Na verdade, essa vontade sempre de estar junto dos meus, né? Porque quando você vai para um país estrangeiro, como eu vim para o Brasil, apesar do Brasil ter uma influência muito grande de África, né? De África, principalmente povo banto, que nem há pouco nosso querido amigo falou porque qual a facilidade do angolano aprender aqui mais fácil? Até pela fonética. A fonética brasileira, tá? Que é uma fonética, por exemplo, para cantar, que é uma fonética ótima, completamente diferente da fonética portuguesa, é derivada aqui. As línguas africanas que predominaram aqui de 1500 até 1800. Rio de Janeiro, quando foi capital do Brasil, tá? Que foi a segunda leva dos escravos. A primeira leva foi 1500 para Salvador, etc. e tal. Depois, quando se descobriu em Minas Gerais, as minas de ouro, etc., começaram a vir para o Rio de Janeiro. Nessa época, teve uma época que o Rio de Janeiro se falava quimbundo. Nossa, desculpem. Não tem problema. Se falava quimbundo. Aqui a gramática brasileira é formada... Pois, continua, meu, por favor. Não, ele desligou. Ou voltar a atender. A gramática brasileira tem milhares de palavras em umbundo, quimbundo, quicongo, tá? Então, o que acontece? Quando eu vim para o Brasil, a minha família foi espalhada, todo mundo por um lugar. E eu aqui no Brasil, eu me sentia, apesar de eu nunca ter me sentido estrangeiro no Rio de Janeiro, eu me sentia com muita saudade da minha terra. Então, reviver a minha terra, correr atrás, sempre foi uma luta minha. E a música acabou sendo um instrumento que sempre me manteve junto com Deus. Abel, esse sentimento que você teve... E esse foi o grande motivo. E, obviamente, também, desde criança, que eu gosto da música, eu amo a minha terra, não tem como... Olha, se eu reencarnar, eu acredito na reencarnação, se eu reencarnar de novo, eu quero reencarnar em Angola, que seja. Muita coragem. Aí uma coisa assim, vou sofrer, mas o sofrimento às vezes enobrece, entendeu? Eu não quero sofrer, não, tá? Eu sempre quero fazer do limão uma limonada. Enobrece, sim. Enobrece. É o seguinte, quando a gente está no exterior do país, a gente percebe o que nós somos uma miniatura da angolanidade. Eu, por exemplo, quando estava no exterior, senti necessidade de servir as minhas comidas aos outros. Como se não bastasse eu próprio fazer as minhas comidas em casa, comecei a ter vontade de fazer as minhas comidas para os outros degustarem. No SESC, isso é coisa que depois temos que fazer um outro debate. No SESC, por exemplo, eu levei oficinas de paladar, memórias de paladar. Eu convenci a direção do SESC em São Paulo para eu vender oficinas de memórias de paladar, de tato, de olfato, de audição e visão, 5 sentidos. Comecei a trazer a África pelos 5 sentidos. Então, às vezes, eu estava no SESC fazendo oficinas de paladar, degustação de pratos típicos.
E eu, na verdade, eles me pagavam por aquilo que eu estava me pagando sozinho, porque de você servir uma muamba para um estrangeiro comer uma muamba, um estrangeiro comer uma quizaca, um estrangeiro comer uma macaxequila, eu estou a falar um estrangeiro comer folhas de mandioca que o brasileiro não come, um estrangeiro comer folhas de feijão que o brasileiro não come, lhe servir isso e ele apreciar isso, estás a partilhar a sua humanidade. Isso era gratificante. Eu voltava para casa, eu sentia que um pedaço de Angola foi implementado aí nos lares daquelas famílias. Exatamente. Isso que você tem necessidade. Se as nossas embaixadas tivessem lá dívidas culturais nobres, nós teríamos transformado o Brasil como uma colônia cultural nossa. Nós estaríamos gerando emprego e nós seríamos a ponte para escoamento de produções culturais angolanas para lá, para o Brasil. Aquele território imenso estaria consumindo mais de 5.000 espetáculos angolanos por mês. Nós estaríamos fazendo a ponta de exportação de cultura, uma plataforma de exportar cultura. Os nossos ingredientes angolanos estariam chegando no Brasil, em todos os dias chegando os ingredientes para alimentar os restaurantes que iam optar a nossa gastronomia. Mas nós não temos maturidade para representar um país. Nós não temos a ideia do que é sagrado. Nós não sabemos o que é sagrado de nós mesmos. Então, o outro que defender isso vai ser transformado como inimigo. Você está falando com uma... Eu não vou me dizer vítima, porque eu nunca fui vítima. Entenda, tá? Eu vou falar. Eu entendo perfeitamente. Mas eu fui um lutador por isso anos e anos. Há quem que não rompeu, há quem que a mestiçagem que ele tem, ele acha que é para negar a africanidade. Os mestiços angolanos, eles querem que não toquemos na nossa negritude, eles querem isso, isso dói muito quando tocamos, são mal resolvidos, porque não foi discutido no seio dos seus lares a sua negritude. Então, a memória de paladar angolana é digno de políticas públicas, é digno das relações exteriores angolanas, desenhar um programa. A música também, no caso do Abel. Sim, a memória mitológica angolana, a memória mitológica vai influenciar a literatura brasileira. A memória mitológica angolana é digna de um programa mitológico angolano, só que a caricatura de civismo, a caricatura de ser intelectual angolano, lhes faz pensar que ser intelectual é pegar a literatura de Camões, é voltar-se às memórias portuguesas. E aí nos esquecemos que aquela mitologia, aquelas crenças do Mbombo Disso, do Kabundo, do Maquixe, todas essas figuras dos nossos contos, se nós os trazermos na nossa música, se nós os trazermos ao cinema, se nós os trazermos nas salas de aula, nas salas de leitura oral dos outros povos mais desenvolvidos, estaremos prestando uma contribuição e gratidão a quem nos acolheu.